Oi, gente, bem-vinda ao canal de Zênia Guedes. Eu sou Zênia, crocheteira há mais de 4 anos e eu vi essa inspiração muito linda na internet e eu não sabia como aplicar, como fazer esses coraçãozinhos, esses mini corações nessa sandalinha. E hoje eu vou mostrar na videoaula como faz essa faixinha, considerando aqui esses coraçãozinhos em 2 carreiras. Vem comigo! Na confecção dessa sandalinha, eu utilizei os seguintes materiais. Usei esse fio Bella, no Tex 370, a cor branco 0002, e esse vermelho aqui, que é na cor 9327. Dois têm a mesma Tex. Além disso, também eu vou utilizar uma agulha de 1,75 milímetros e uma tesoura. Para iniciar essa faixinha, eu vou fazer aqui um nó inicial e depois eu vou fazer 26 correntinhas. Eu vou voltar assim que finalizar essa sequência de correntinhas. Aqui já tenho 25 correntinhas e aí vou finalizar com mais uma correntinha. Vou utilizar a tesoura e corto um pedaço de fio considerável, mais ou menos aí uns 30 centímetros. Em seguida, vou puxar essa laçadinha para fora e vou seguir na próxima carreira utilizando pontos baixos. Novamente, vou iniciar com um nozinho. Utilizo aqui no finalzinho da última correntinha dessa sequência, eu vou colocar aqui, nessa, como se fosse a segunda correntinha, e faço um ponto baixo. E aí, eu vou seguir essa sequência. Opa, deixa eu enxergar aqui. E nessa sequência, eu vou fazer pontos baixos, totalizando 26 pontos baixos. E já volto com vocês. Eu esqueci de mencionar que eu gosto de utilizar nessa sequência, pegar as 2 primeiras alcinhas de cima e fecho o meu ponto baixo. Desta forma aqui, formando assim uma alcinha aqui na base. Voltei para finalizar essa carreira, então eu vou pegar a última correntinha da base e vou fazer um ponto baixo. Depois que eu finalizo essa carreira de pontos baixos, eu vou fazer mais uma correntinha e corto o meu fio desta forma. Não precisa ser longo, porque nós não vamos utilizar no momento de aplicar na solinha da sandália de bebê. Então, vou mostrar aqui mais ou menos o resultado de como ficou a minha carreira de pontos baixos, 26 pontos. E no comprimento dessa alça da sandália, eu utilizei numa mesma carreira a confecção de 5 coraçãozinhos. Então, vou mostrar para vocês esse intervalo entre esses coraçãozinhos. Então, eu vou utilizar essa primeira carreira feita com pontos baixos. Vou iniciar primeiro com o fio branco, que o que nós vamos fazer é a técnica do fio conduzido. Vou dar o primeiro nozinho desta forma aqui. E aí, com a primeira peça que nós fizemos de carreira de pontos baixos. Então, depois do primeiro nozinho que eu fizer na linha da cor branco, eu vou utilizar no primeiro ponto baixo, bem no centrinho, como se a gente fizesse peças em fio de malha, que a gente quer formar o coraçãozinho. Vou pegar bem no centro do ponto baixo e vou fazer o primeiro ponto baixo da carreira de ponto baixos, dessa forma aqui. Então, já temos aqui um ponto baixo. Vamos fazer o próximo bem no centro, como se fosse no fio de malha, o efeito do coraçãozinho. E aqui nós fizemos mais um ponto baixo.
Para fazer o fio conduzido, essa técnica, eu já vou utilizar já o fio vermelho, desta forma, sem fazer nenhum nó. Vou puxar um tamanho considerável aqui, para a gente depois fazer o acabamento na parte interna. Eu vou envolver esse fio vermelho aqui abaixo e vou introduzir a agulha no próximo ponto baixo, que é esse aqui. Opa, saiu, não tem problema. Então, eu vou segurar o fio vermelho, vou puxar esse fio de trás para frente, só que no momento eu não vou fechar ele, eu vou fechar com o fio branco. Então, eu vou transpor esse fio vermelho aqui na linha seguinte da carreira anterior e fecho o coraçãozinho com o fio branco, desta forma aqui. Nós acabamos de fazer o primeiro coraçãozinho da peça, porque a gente não quer que apareça esse detalhe em vermelho em nenhuma região aqui onde tem um branco. Então, eu vou seguir fazendo pontos baixos. Lembrando da gente fazer utilizando a agulha no centro do ponto baixo, desta forma aqui. Tá vendo como ficou o acabamento? Então, nós vamos fazer aqui mais 4 pontos baixos com fio branco e depois fazemos a transição para o fio vermelho, desta forma aqui. Nós temos já quantos? Temos 4 fios ou 4 pontos baixos. Vou utilizar agora, na sequência, o fio vermelho. Então, eu pego o fio vermelho desta forma aqui, essa transição. A agulha, eu entro no meio do ponto baixo, puxo o fio vermelho para frente e continuo utilizando o fio branco para dar o acabamento, o fechamento desse coraçãozinho. Desta forma aqui. Então, vamos continuar com o fio conduzido vermelho, mais 4 pontos baixos com fio branco. Para ter aquele formato de coraçãozinho. Opa, aqui eu puxei o fio errado. Desta forma, nós já temos 3 pontos baixos e mais o último. Opa, é que é difícil enxergar. Puxo o fio para frente. E novamente, para fixar, quem deseja rever os outros dois, é só voltar o vídeo. Então, vamos no centro do ponto baixo. Puxo o fio, só que eu não finalizo com vermelho. Eu transponho ele para o fio branco. E dessa forma, eu utilizo a técnica de fio conduzido na peça de crochê. Então, eu vou terminar essa carreira de 5 coraçõezinhos e no próximo a gente vai observar como é que continua para dar aquele efeito de coraçãozinho na peça. Voltei para mostrar os 5 coraçãozinhos feitos nessa carreira. E aí, eu finalizo aqui com o último ponto baixo. Lembrando que de introduzir a agulha bem no centro do ponto baixo. Faço meu último ponto baixo e finalizo com uma correntinha e corto o fio. Na próxima carreira, eu vou iniciar com um nó. Aqui já iniciei um nó simples e vou
introduzir no primeiro ponto baixo da carreira anterior, lembrando de fazer o ponto baixo em toda a carreira só com a cor branco, e vou pegar bem no centro do ponto baixo para formar o coraçãozinho, desta forma aqui. Vejam como tá esse coraçãozinho aqui, o primeiro que foi formado. Então, vou continuar, de preferência, pegando bem no centro do ponto baixo anterior da carreira, para esconder um pouco esse fio vermelho no acabamento. E assim eu sigo nessa terceira carreira, fazendo pontos baixos apenas com a cor branco. Opa! E assim eu finalizo essa carreira, fazendo apenas pontos baixos com a cor branco. E desta forma eu vou formando os coraçãozinhos que dá para fazer em diversas peças de crochê. E essa é a técnica de fio conduzido para fazer os mini corações, como foi feito aqui na sandalinha de bebê. Esse aqui é de 3 a 6 meses de idade, feito com fio 100% algodão. E eu vi essa inspiração na internet e eu vim mostrar para vocês como é que faz essa técnica para ter o efeito de mini corações na peça sem costurar com uma agulha de costura, e sim você conduzir o fio para que você possa obter esse efeito. E aí, o que vocês acharam? Então, curta, comente, compartilhe e faça esse canal crescer, que agora está iniciando. Espero que vocês gostem. Me marque também no Instagram. O meu arroba é Zenia Crochê. Então, até a próxima. Tchau!